Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, depende do jeito, né? Depende da forma de contar. E essa é a minha ideia aqui com o nosso Papo com Elias. Sempre trazendo pessoas que possam contar as suas histórias e a partir das histórias das pessoas, a gente vai ampliando os nossos horizontes. Ó, a voz dela é doce, o olhar é doce, o comportamento é doce, mas não se engane, tem personalidade forte. Sabe por quê? Porque a panela é dela. Muito bacana, eu tenho prazer de receber aqui no Papo com Elias uma amiga que eu tenho há um bom tempo, estudamos juntos, que é a minha querida Fernanda Takai. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Elias. Tá Ué, jóia, eu estava querida? pensando aqui, acho que a gente se conhece desde os 18 anos, foi a idade que eu entrei na Fafiche, né? Exatamente, É. desde o século passado. Nossa Senhora, éramos jovens. Muito bom. E eu queria até começar por aí, Fernanda, naquele ano que a gente entrou na faculdade, 1989. Exatamente. E aí, eu lembro que a gente pegou uma greve logo de cara. Aquilo ali foi, eu fiquei meio perdido. Você ficou meio perdida ali também? Mas já tinham me avisado muito, falaram assim, ó, que legal que vocês estão na Federal, mas se preparem que tem greve. E as greves, elas... Não tem jeito, né? Pode assim, ser que você... acontece. Tipo, eu fiquei tão feliz porque você também, né, deve ter... Falava, pô, passei, vou me formar rapidinho, né? Dependendo da greve, você não sabe quando você vai se formar mais. E aí também naquele ano, eu queria conversar também com você sobre isso, eram uns anos, o ano de 1989, nós tivemos eleição para presidente. Sim. Depois de anos e anos de ditadura, sem possibilidade. Como é que você lembra daquela eleição? Tinha um monte de candidato, foi uma coisa maluca assim. Né? Eu só lembro que eu vivia na bolha da minha casa, que eu não, politicamente eu era completamente ignorante. Sim, eu realmente acho que por causa ali, de morar em casa, sabe? Sim. Assim, a revista que li em casa era Veja, imagina. Tipo, você imagina como é que era. Não, mas na época a Veja era uma revista até progressista, assim. Pois né? mas Mas né? né? Progressista no interesse dela, né? Acho que a Veja sempre teve esse... esse viés mais tradicional, assim, né? Para onde o vento estava meio que soprando, eu só fui entender disso depois, né? Sim. Então, eu diria que quem me conhecia na época e me vê hoje atuando em defesa de algumas ideias e de alguns candidatos fica completamente surpreso, né? Mas é muito legal, né? Mas eu acho que eu acho que né? foi uma grande evolução, inclusive, assim. E a gente tinha amigas e amigos na época muito inflamados politicamente, né? Isso mesmo. E eu tenho uma amiga que é a minha amiga até hoje, que é a Daniela. Não sei se você lembra da Daniela Narras. Narras, claro que eu lembro. Pois é. Isso. Então, na época, ela ficava cobrando de mim. Não é possível, você tem que votar. Na época, ela era Covas. Ela era Covas. E aí eu falei assim, Daniela, eu não tinha paciência. Eu não entendia o que era política. Eu era muito jovem. O meu negócio era só... Sabe, eu gostava de música, né? Gostava de comunicação. Tinha entrado na faculdade, mantinha minha banda de colégio, tudo. Mas, nossa, eu diria que politicamente eu sou um animal muito mais evoluído hoje, um animal humano. Muito legal isso, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer esses crescimentos. Sim, tem a ver com a sua coisa de casa mesmo, né? De você
Não que meus pais fossem alienados, tudo, mas não tinha conversa sobre política. Sim. E a Até gente... porque eles viveram uma ditadura também, né? E a gente acha que tinha um certo recorria... medo, né? As fontes eram muito poucas, sabe? A gente só tinha comunicação de massa, né? Naquela época. E aí você era meio que... As pessoas pensavam muito do mesmo jeito, né? Então, era meio que agora todo mundo está pensando assim, então vamos todo mundo para esse lado. Né? Infelizmente, isso talvez tenha atrasado o Brasil, né? Em alguns passos assim, mas eu acho que a gente é um aprendizado geral, coletivo, né? Muito bom. Fernanda, eu vou me lembrar que naquele ano, né, a gente fez o ciclo básico juntos, e eu me lembro de uma vez que você era muito calada, né? Ficava muito na sua, mas eu sabia que você fazia comunicação porque a gente tinha uma turma misturada e tinha algumas pessoas da comunicação, né? O Marcelo Henrique era da nossa turma também, que hoje trabalha como RTVC, né? Muito bacana. E eu me lembro que uma vez você levou um panfleto da sua banda, que vocês iam tocar. Eu me lembro até o lugar, que era o Cabaré Mineiro. Sim, E acho que vocês abriam para uma outra banda, uma coisa assim. Era a banda Data Vênia, né? E aí eu falei comigo assim, cara, não é possível. Que legal, essa menina que tão não fala tímida, nada, né? Vai tocar. E eu também, assim, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que subisse ao palco. Eu sempre ia nos shows das pessoas que eram inacessíveis, né? Então eu falei, cara, eu vou num show de uma pessoa que eu conheço, ou que está aqui perto de mim, né? E aí eu fui, e aí eu lembro que eu fiquei muito surpreendido, assim, porque você era vocalista. Em algumas músicas você cantava. A gente e era uma banda de rock. Eu e Augusto. Augusto era da publicidade da PUC. E aí, conta essa história pra gente. Data Vênia. Esse nome é ótimo, né? Nome de banda é muito engraçado. Era um nome que a gente queria ser inteligente, né? Claro. Embora ninguém fizesse direito na época, assim, mas a gente achou que era um nome... Você pedir licença para falar, né? Olha que coisa. Chique, né? Chique. Em latim. Essa era uma banda que era de colégio, e aí depois todo mundo entrou na faculdade, a gente entrou em cursos diferentes, né? Nosso baixista entrou para engenharia, aí o Augusto entrou na publicidade, na PUC, eu fui para a Fafiche, o Edmundo, que ele entrou para psicologia, ou depois ele fez letras, eu nem sei, no fim a gente perdeu contato, não sei acho que ele fez letras no fim, também, talvez ele tenha feito os 2 cursos. E aí a banda, ela foi meio que acabando, né, sabe, aquela coisa assim, era difícil de ensaiar e tudo, mas teve esse show, e eu fui divulgar na faculdade e foi uma caravana de gente da faculdade. Era ainda lá no Santo Antônio, então era perto, né? Isso. A gente saía da Carangola e tinha até a Célia, né, que foi de moto, não sei se você lembra disso. Lembro. A Célia Mara foi de moto, demais. Toda empolgada, e eu consegui levar um povo lá, assim, achei bem legal. Assim. E eu achei ótimo, quando eu te vi eu falei assim, muito legal, assim, sabe? Falei, como que a gente se surpreende, né, com as pessoas. Na sequência, a gente fez o Rosas de Abril, festival interno ali, né, aberto para funcionários e estudantes. Da universidade, né? E também funcionários e estudantes, né? E aí foi bem legal, mas aí minha banda foi acabando, assim, tanto que o Patofu, quando começa ali, eu no último ano já da faculdade. Da faculdade já estava no campus. Já estava no campus da A gente foi na metade do ano para o campus. Legal demais. Fernanda, de onde é que vem a questão da música, assim? É da família, dos seus pais? Como é que é isso? Não. Vem de gosto, do gostar de música pelo meu pai e minha mãe, né? Eles não tocavam nada, nenhum instrumento, não tinha ninguém na família que fosse artista, assim, né? Ou de música, ou nem ator, nem atriz, nem teatro, nem nada. Então era uma carreira que parecia uma carreira não possível, digamos assim, né? Para quem não fosse herdeiro de um... Fosse, sabe, hoje a gente vê, né, filho do Gil, filho do Caetano, tivesse uma família musical, né? Então, mas eu gostava muito de música também, porque a gente ouvia muita música, assim. Então, o meu pai, quando a gente saía de férias, tinha o costume de falar, Nanda, vai lá ver o que a gente tem de disco, faz uma seleção numa fitinha, cassete. É mesmo? Então gravar, a gente tinha pra gente gravar para levar. Então, que legal isso. Tinha essa coisa de ouvir música junto, né? Que hoje a gente não tem, as famílias não escutam muito música junto. E a gente ouvia muita música... por isso que eu escuto, o pessoal fala, não é possível que você gosta de Dolores Duran e de música japonesa, né, lá dos anos 90. Eu falei, não, eu gosto porque eu ouvia quando eu era pequenininho. Eu conheci o Tom Jobim de criança, né? Seu pai gostava de MPB? Gostava, muito. E ele era filho de japoneses. Sim. Né?
A minha mãe, que é alagoana e filha de português com alagoana, ela gostava mais de música gringa. Ela gostava mais de... música internacional. Johnny Mathis, ABBA, umas coisas assim. O Carpenters também, né? Aprendi a gostar também por causa dela. E seu pai mais de MPB? E meu pai mais MPB. Então era interessante essa... Todo mundo achava que era o oposto, né? E não assim. E o meu pai, ele gostava tanto de música que ele, como geólogo, ele viajou muito. Ele viajou o mundo, né, na geologia. Então, ia para o Canadá. Ele teve uma época que foi para a África do Sul. Eu era bem novinha. Mas ele fez questão de trazer da África vinis e fitas cassete de artistas sul-africanos da época. Então ele gostava de música. Então ele gostava. E eu fiquei, como ele morreu muito cedo, eu fiquei com o material dele. Estão comigo. E eu ouvi esses discos quando era pequena. Então, assim, até no Patofu mesmo, em 2001, eu acho que a gente usou um sampler de das minhas fitas que eu tinha na época. Essa música nem estava ainda as plataformas nem existiam, né, como elas são hoje, que você acha tudo, né, tudo que você tem alguma referência, você vai e procura, você vai achar. Quando a gente estava ali começando o Patofu, não, você tinha que ter ou vinil ou cassete, né, um registro para você poder trabalhar em cima, né, através dos samplers e tudo mais. Então, essas memórias musicais minhas de bem criança, elas construíram muito a minha personalidade musical, com muita variedade, pluralidade, né? Não só o que você ouvia quando era jovem, né? Sim. Que aí o rock dos anos 80... Aí eu vou na parte realmente... Que você gostava, quando né? Quando começou Blitz, o Titãs. Eu me lembro bem, assim, quando o Titãs apareceu, e todo lugar que a gente ia tocava Sonífera Ilha. Não sei se você lembra, você ia no supermercado, era Sonífera Ilha. Aí você ia no shopping, era Sonífera Ilha, né? Tocava no posto de gasolina, na escola, tocava. Então, assim, eu falava, poxa, que legal, uma banda brasileira, né? A gente não tinha essa coisa muito de banda, né? Aí veio Paralamas, né? Blitz, que era a minha banda favorita. Por que a Blitz era a sua favorita? Aí já vem o lance da comunicação, porque a Blitz, ela comunicava tão bem, assim. Ela tinha primeiro que tinha uma logomarca. Verdade. Era uma banda que tinha logomarca. As outras bandas assinavam de vários jeitos diferentes. A Blitz tinha uma logomarca, ela tinha uma revistinha em quadrinho que vinha com o primeiro vinil. Isso. O visual deles de show e de clipe, tudo performance era... de palco, né? Então... figurino. Tinha essa preocupação não só com a música, os discos, os projetos gráficos eram muito legais. Então, isso tudo para mim, né, que depois vinha entrar na comunicação, né, para trabalhar com isso também, além de gostar de música, me chamava muita atenção. A construção da linguagem de uma banda, né, ali, visualmente também falando. Era uma marca, né? Era uma marca. E era muito colorido, era uma coisa new age bem assumida, bem assim, né? cítrico, né? Umas coisas cítrico, exatamente. Um rosa bem choque, um verde bem choque. Amarelo. E a performance deles no Rock in Rio também é uma coisa inesquecível, assim. Então, eu assisti pela TV, né? Eu que também, naquela época a gente não podia ir. Né, Fernanda? A gente era muito jovem, né? Eu depois conheci, claro. Depois eu fui conhecendo, assim, como a carreira... Bom, eu tenho 32 anos de carreira só, né? Na música. À medida que eu fui passando por etapas na música, eu consegui realizar o sonho de cantar com muita gente que eu admirava. Era acessível só pela rádio, né? Então, o Evandro foi um cara que eu falei, como eu escrevia carta para Blitz, assim, e tinha resposta deles. E aí eu perguntei para eles, eu falei, é vocês que escreviam? E eram eles mesmos. Como eu fui a pessoa que respondia as cartas dos fãs do Patofu, com a minha letra. Então, tem gente que chega hoje, gente com filho ou filha pequena, assim, e leva a carta que eu escrevi e fala assim, olha, você lembra, isso aqui é você mesma, né? Eu falei assim, sou eu, quer ver? Aí eu faço um autógrafo ali na hora. Falei, olha, compara, sou eu, minha assinatura é a minha letra, né? E aí muita gente até fala, poxa, mas você tinha essa paciência. Falei, eu tive essa paciência, não diria paciência, é porque eu tive o bom exemplo de ídolos, como a Blitz, por exemplo. O Duran Duran também eu escrevi carta para eles, a Suzane Vega, mas eles mandavam postal autografado, né? Mas a Blitz escrevia. Então, e eu acho que isso, você responder a um fã, te dá uma importância no mundo, assim. Quando o fã se sente correspondido, é uma alegria tão grande. Eu sei o que é essa alegria. Então, eu fiz questão de
dar resposta também para os fãs do Patufu que iam surgindo, sabe? Eu acho isso muito digno, assim. E não, né? isso até hoje nas redes sociais, né? Embora você não consiga, às vezes, responder um a um, como era antes. Eu chegava de turnê, tinha no escritório nossos pacotes de correspondência e eu pegava em determinados dias da semana, eu sentava na minha casa com um bloquinho, com cartão postal, com carimbo, com um monte de coisa assim, e eu ia lá, abria a carta, lia a carta, comentava alguma coisa da carta que tinha, né? Falava, olha, aquilo que você me perguntou, para saber que eu li, e eu postava e ele devolvia para o escritório um monte de carta para ser despachada pelo correio. É isso. Então é um tempo que eu gastava, mas olha, as pessoas guardaram essas cartas até hoje. Sensacional, Fernanda. É muito legal, né? Nossa. Eu tenho as minhas cartas guardadas da Blitz até hoje. É mesmo? Então assim, por isso que eu faço isso com muito gosto. Você já mostrou para o Evandro isso? Eu lembro de ter mandado uma fotografia para ele. E depois ele sabe, eu tinha uma pasta, sabe aquelas pastas de matérias? Fã, né? Eu tenho, ele sabe que eu tenho também. Que legal. Eu também, assim, eu ficava muito honrado quando eu recebi uma carta de ouvinte, porque quando eu comecei na rádio, né, também era carta de ouvintes, assim. E até hoje, sabe, Fernanda, assim, quando eu vejo um ouvinte, um telespectador, eu fico impressionado como uma pessoa parou um tempo para dar atenção, ouvir a sua música, ou então me ouvir ou me assistir. Sim. Eu acho isso muito legal. Tem hora que eu não acredito nisso, não é? Não, mas é muito gostoso. Realmente, eu chegava carta assim, às vezes a gente vê filme, né, de filme biografia, né? E que, não aguento mais, muita carta, ninguém vai responder, aquelas coisas assim, né? Ou põe um monte de gente da equipe para responder. E eu sempre falei olha, você está recebendo uma carta que eu parei um dia da vida assim, para te responder assim como você parou para me escrever. Né? Perfeito, muito legal. Eu vou até aproveitar aqui, outro dia a gente teve um papo com Elias, com o Ronaldo Fraga, né? Muito legal, né? E o Ronaldo muito polêmico com algumas coisas, e aquela postura dele eu achei interessante de que ele falando, olha, a moda acabou, não tem mais moda. E aí, na verdade, é uma frase bombástica, ele falando assim, olha, a moda como existe hoje não dá para continuar. E ele até fala assim, se a gente parar de fabricar roupa e durante 300 anos, ninguém vai ficar pelado no mundo. Então, a gente precisa trabalhar com a reciclagem, porque a moda, inclusive, tem uma parte dela que é muito agressiva ao meio ambiente. E aí ele citou um caso muito legal seu, né, de quando ele foi vestir... A gente tem vários casos juntos, eu e Ronaldo. Então, isso é muito legal. Então, quem está acompanhando aí, depois vai lá, né, o programa dele fica à disposição, o Papo com Elias com o Ronaldo Fraga, e ele falando da primeira vez que ele fez uma saia para você. Assim. E que você pediu que a saia ficasse abaixo do joelho. E eis que ele veio com a surpresa. Como é que é essa história? Então, na verdade, não foi a primeira saia que ele fez. Quando eu comecei a usar Ronaldo, eu não usava saia no palco, né? Isso, mas aí eu vou desdobrar essa história. E aí eu fui me reunir com ele e falei, Ronaldo, eu fico meio insegura de usar saia no palco, tudo, porque eu também não quero ser aquela figura da mulher objeto, a mulher que vai para o palco e que aí ela vai vestir roupa curtinha. Ser desejada, né? Eu não quero isso, assim, eu sou outra mulher, né? Ele falou... você não achou a saia certa para você ainda, porque você pode usar uma saia que você se sinta completamente segura, o formato da saia, o caimento da saia, tudo isso, o tecido que a gente vai usar, tudo isso influi no seu conforto, na sua segurança, né? E do jeito que você quer se ver. E aí me mostrou várias saias que ele tinha desenhado, aí eu comecei a usar saia. Usei, hoje eu acho que eu tenho mais saia do que calça, engraçado, né? Eu passei dessa pessoa que não usava saia. E muitos vestidos. Muda, né? A gente muda. Então o Ronaldo, ele me deu essa segurança, sabe? Assim, e de me mostrar também que ser uma mulher na banda é importante para as outras mulheres, né? Eu, como vocalista de uma banda de pop rock, nesse mundo que é muito masculino, ainda é. Muito machista. Mais de 30 anos depois, o mundo do pop rock brasileiro, né? No mundo inteiro, aliás, é muito masculino. Você vê muito mais homens, né, em bandas e na equipe técnica, tudo, do que as mulheres. E ele falou assim, não, você pode ser uma mulher muito respeitada, né? E você pode ser espelho para outras meninas que vêm, uma figura feminina, né? Você não precisa apelar, você não precisa usar a roupa do Tchan, que era sucesso na época. E aí eu comecei a achar os meus correspondentes femininos. Eu fui encontrando uma feminilidade que eu negava, né, para o palco, assim, junto com essas pessoas que pensam moda da forma como o Ronaldo, da forma como
Hoje eu eu sempre visto as marcas de BH, sabe? Tudo que eu vi, isso aqui é Sônia Pinto. Legal, hein? Visto Coven, vesti bastante Ave Maria, Virgínia Barros, um sapato, sabe? Todos os acessórios, tudo que eu uso é muito representativo do que é feito em Minas, porque eu sou uma representante da cultura, né, daqui da cidade de Belo Horizonte, do estado. Então eu acho que é importante a gente levar para o mundo, né, como a gente vai fazer turnês fora e tem fãs fora também, além do Brasil, vestir esses nossos parceiros, né? Perfeito. Agora, essa história da saia é o seguinte, naquele desfile que ele fez todo dedicado a Nara, que eu cantei ao vivo, ele falou, eu pensei num figurino que remete ao figurino que Nara usou, né, quando foi cantar no Festival da Record e tudo mais, um vestido todo brilhante, tudo. E você sabe que Nara, né, Fernanda, ela mostrava o joelho. Tudo. E eu falei, poxa, Ronaldo, mas olha lá, tá, posso mostrar o joelho, mas... Vou usar uma saia, mas não uma saia, não né? muito curta. E eu fui fazer a prova da saia aqui, em Belo Horizonte, e a saia tava beleza, Okay, tava do jeito que a gente tinha combinado. Só que aí eu cheguei em São Paulo... Já, tipo, no dia do desfile, ele falou, pode deixar que eu levo seu figurino. Beleza, eu cheguei lá, aí fui vestir. Eu falei, Ronaldo, esse vestido tá muito mais curto. Eu falei assim, mas pode acreditar, vai ficar bom, você vai ver como vai ficar legal e tudo. E me deu o truque, eu fui fazer com um vestido muito mais curto do que eu costumo usar, né? Mas estava de meia também, né? O sapato estava super... Tava de boa, né? Realmente, né? Não era nada escandaloso. Sim. É só o Ronaldo me cutucando mais uma vez, para eu sair daquele momento ali meu, que eu já estava super do lugar beleza. De conforto, né? Já estava dominando. Isso mesmo. Aí ele falou, não, vamos... Só que assim, eu ia fazer um negócio que foi muito difícil, né? Eu estava cantando ao vivo, a base estava gravada, né? Um instrumental BG, mas eu estava cantando ao vivo canções da Nara. De um disco que ainda ia sair. Então, foi a primeira apresentação minha na São Paulo Fashion Week, com toda a imprensa de moda e de música que ele chamou. Então, todos os editores de todos os jornais e revistas de música estavam lá, e também da moda. Ou seja, uma plateia extremamente crítica, né? Além de gente o Samuel estava lá. Nossa. E o Samuel me confessou, ele falou incrível, isso, que coisa linda, tudo, mas... Isso que você fez é muito difícil, Fernanda. Como você teve coragem? Eu falei, nem eu sei. Depois que passou é que eu... Porque na hora que começou o desfile, eu falei, nossa, eu começava a reconhecer Glória Calil, o povo todo ali e aí vi o editor ali da Folha, eu falei, nossa, olha só, gente, se for bom, vai ser maravilhoso. Mas se eu errar qualquer coisa, aqui, acabou a minha carreira, né? Minha carreira solo nem tinha começado, já ia acabar. Não, mas porque eu tava assim... Aí foi maravilhoso. Ainda bem. Sim. Mas o Ronaldo sabe o que faz, né? Ele sabe. Ele não ia chamar qualquer pessoa e também não ia te colocar numa situação muito constrangedora. Eu também tenho que mostrar competência, né? Claro, eu também tinha que fazer a minha lição de casa, né? Eu fiz a lição de casa. Ele sabe que eu sou uma pessoa muito comprometida, assim, com a carreira, né? Então, não ia chegar lá de qualquer jeito, loucona, né? E não fazer. E foi maravilhoso, assim, e essa ideia de ter uma carreira solo ganhou muita força ali, né? Porque era um disco que a gente estava fazendo, eu com o Nelson Mota, o Lulu Camargo e o John, em casa, não tinha patrocínio, não tinha selo, não tinha nada. Imediatamente, após esse desfile, todo mundo queria saber quando ia sair o disco daquelas músicas que eu tinha cantado. E a gente não tinha programação, a gente não sabia quando ia sair. Aí a gente criou um cronograma para que isso acontecesse, o disco saiu e foi uma explosão de sucesso. Foi demais, né, assim, né, no maior termo clichê, mas foi mesmo. Ele vendeu disco de ouro. Você esperava tudo isso? Não esperava. Eu estava acostumada ao sucesso do Patofu, que vinha... É uma outra onda, né? Não, o Patofu, ele vinha de 3 discos de ouro, né? Sim. Vinha de gravadora, MTV, de gravador, né? Exatamente. Então, indústria cultural forte, assim, né? Eu estava... Né, no momento, beleza, ótimo, assim, não achava que ia passar disso, né, o Patofu sempre teve falou que a gente teve um sucesso meio indie, sabe, assim, eu lembro, a gente tocava em novela, fazia grandes excursões e tudo mais, tocava bastante em rádio, mas nunca foi aquela banda que você cansava de falar, não aguento mais, né, tipo, o Patofu
teve uma medida boa de sucesso. Sim. E tinha algumas coisas experimentais também nos Sempre discos, né? sempre. Sempre tinha isso, assim. Sempre. A gente né? no... Tinha algumas pegadas assim que você fala, nossa, essa o faixa show... nunca vai tocar em rádio. Exatamente, mas é diferente. Mas tocavam nos shows, né? Isso. A gente nos shows mostrava todas as facetas, As assim. facetas do Pato. É. E aí quando veio esse disco solo, com muito sucesso, ele também foi disco de ouro. Ele também ganhou prêmio de APCA, ganhou prêmio de todas as revistas na época. Eu falei, nossa, dá para ter uma outra vida fora da banda? Isso. Né? E fora mas do como? pop rock, né? Mas como, né? Como conciliar manter? essa E aí desde há quase 17 anos isso acontece. Porque o repertório é completamente diferente. Então, desde ali da minha carreira, primeiro disco solo, a minha primeira turnê solo, eu não toco músicas que o Patofu toca em turnê. Então, mesmo as minhas músicas. Perfeito. Eu tenho várias músicas que estão no repertório do Patofu, que são minhas, mas nos meus shows solos eu não toco. Né? Isso é muito legal, então, hein? isso tem essa barreira, é uma barreira imaginária, porque na verdade eu não tenho nenhum contrato com os meus amigos de banda. Eu acho que é um bom senso que eu tive, assim, né? Ético também. E que... não atrapalhou o Patofu. Não atrapalhou o Patofu. Aí o Patofu, ó que legal. Aí eu falei, como será que o Patofu vai fazer para voltar à cena depois desse grande sucesso solo? Isso, da minha carreira solo. Veio Música de Brinquedo. Que aí ganhou também todos os prêmios, vendeu o disco de ouro, ganhou Grammy Latino, fez uma turnê de 3 anos. Isso eu continuava fazendo meu show solo também. Era eu trabalhei bastante, assim, acho que foi a época da minha vida que eu mais trabalhei. Entre 2008 a 2011. E com a Nina, né? Com a sua e com a minha filha pequena. Quantos anos que ela tinha? 2008 ela tinha 5. 5 anos, né? Foi muito pesado essa aí vem toda aquela coisa, muita culpa, porque eu estava viajando, eu perdia vários dias Dia das Mães, homenagem, coroação. Ela estudava em escola de freira, né? Então tinha muita coisa assim das aulas ali. Aí dá culpa de todo mundo, de pai e mãe que trabalha muito e que está ausente. Embora o John no início tenha viajado comigo na carreira solo, depois o John resolveu ficar mais em casa porque... Ele tem os projetos dele também. Ele também né? tem uns projetos. E assim, nós dois viajando com o Patofu e com a minha carreira solo, aí minha mãe estava lá com a Nina, na época que ela tinha uma babá, a Lourdes, a Didi, a Lourdinha chamava de Didi, que ficava lá. Obviamente a Nina estava muito bem cuidada, né? Mas não era só isso. Mas né? não era só isso. Mas você, e sim, tem o John. sim, e aí ficava... A gente sente. Na época eu viajei, fui fazer... A Nina, ela caiu do cavalo, né, pequenininha, e ela quebrou o braço. E você 2 dias antes do embarque, que eu estava indo para uma turnê na Nova Zelândia e na Austrália. E assim, eu deveria ter, na verdade, eu deveria ter cancelado essa turnê, mas eu fui. Porque era muito difícil fazer essas turnês e eu estava com 7, 8 shows marcados, assim, em lugares muito legais. E eu não cancelei. Também, e muita né, gente, Fernanda? minha equipe toda. E né? já tinha gasto passagem, as pessoas contavam com aquela viagem e tudo mais, e eu não cancelei. Só que para mim foi muito ruim. Eu estava lá, mas a minha cabeça estava completamente aqui, ligando para saber como ela estava e tudo mais. E aí teve um momento da turnê que eu lembro, eu falei, eu não vou mais desligar, porque a gente estava naquele fuso de 14 horas, porque quando eles estão no horário de verão lá, e aqui a gente no horário também, em vez de 13, dava 14, às vezes dava 15 horas, dependendo de onde você estava, né? Em que parte do continente lá. Né? Então, eu falei, não, deixa eu vou voltar porque minha cabeça estava muito dividida. E aí foi nessa época que o John estava lá comigo, que quando a gente voltou, o John falou assim, eu não vou mais viajar com seu show solo, vou viajar só com o Patofu. E eu fico aqui com a Nina, porque foi muito difícil pra gente. Legal, né? Legal. Então, E também eu vejo tinha, mães e pais sentindo, falam assim, não, eu tive muita culpa, assim. Eu não sabia o que era isso, assim, sabe? Eu falava, não, mas a gente tá de boa, assim. Mas tem uma hora que bate mesmo. E é muito... A cabeça da gente não funciona direito, imagina. E eu trabalho muito com memória, né? Eu preciso decorar as letras, preciso cantar. Às vezes eu toco. Nos shows, como eles são diferentes... Eu ia, fim de semana, às vezes, fazer meu show, aí no outro fim de semana era Patofu, e eu ainda escrevia livro, eu estava rodando com feira literária ainda. Então, foi um momento que eu trabalhei muito, foi ótimo, mas eu estava muito ausente da minha casa, né? Então, assim, a partir desse momento eu comecei a tentar dosar melhor isso. Com eu despedi o John, né? Assim, o John se autodespediu da minha turnê solo.
E a gente ficou mais, olha, vamos pegar um pouco mais leve. Então, a gente teve esse aprendizado. Fernanda, teve aqui também comigo o Gustavo Ziller, né? Zipados, né? Um trabalho muito legal. E o Ziller contou que ele teve um burnout. Ele foi para São Paulo, né? Porque os negócios dele deram tão certo naquele momento, né? Nos anos 90, eu me encontrei 2000. Com ele em São Paulo várias vezes. Ele ia assistir show nosso lá. Muita gente precisava ir para São Paulo. Aliás, eu quero falar disso depois com você, assim, né? Sobre essa coisa de vocês ficarem em Belo Horizonte. Mas no caso do Ziller, ele esteve aqui e falou do burnout dele, que ele entrou num esquema assim e apagou dirigindo um carro no trânsito em São Paulo. Né? Nossa, Você chegou a ter algum tipo de estresse ao extremo, assim, Fernanda? Como é que foi isso? Não, foi inacreditável, assim, né? Porque você acha que você vai dar conta de tudo. Realmente, você vai aceitando esses desafios todos, mas a gente é humano e suscetível ao cansaço mesmo, à estafa profunda, assim. Então, as horas de sono não são necessárias para repor o descanso que você precisa, né? Que o seu corpo e a sua mente principalmente. Né? Então, eu adoeci. Foi com o Pato Fu? Não, foi nesse momento que eu estava as duas coisas, que eu estava com as duas coisas juntas. Mas assim, o público, como a gente é muito discreto, o público não fica sabendo, né? A gente só se ausenta um pouquinho, assim, cancela algumas coisas, poucas coisas eu cancelei até, e voltei, né, depois de medicada, depois de né, passar por terapias e tudo mais, eu consegui entender e conseguir achar um caminho do meio para mim, né? Você está nesse caminho hoje? Tô. Você está desacelerando? Estou feliz. Você desacelera para um lado e acelera para o outro? Então, hoje eu não tenho muito mais como eu tinha, assim, eu ficava com medo de perder novas oportunidades, né? Então eu aceitava muita coisa, fazer muita coisa. Hoje em dia eu falo na boa, eu falo assim, olha, eu tô com a minha agenda muito cheia, assim, eu não acho que é o momento de fazer esse trabalho agora, né? Ou de fazer uma gravação, ou de uma entrevista, né? Eu não tenho nada para falar nesse momento, não vou com um projeto novo, né? Ou então eu estou gravando com muita gente, então não posso fazer com você de novo aqui, porque tem 3 singles que vão sair nos próximos 3 meses. Então você queria que você entendesse que... E o artista é muito sensível, né? Qualquer artista né? Isso. E eu falo, não é nada, não é pessoal, assim, é só... Acho que não vai... É que não vai ser bom nem para mim, nem para você. Eu estou fazendo muita coisa. Então, assim, acho que é diálogo, sabe? Você aprender a falar as coisas de um jeito verdadeiro. Porque não adianta você ficar dando desculpa, falar, não tem agenda, não tem agenda. Fala por que você não tem agenda. Está acontecendo isso aqui. Eu acabei de voltar do Piauí, fiquei uma semana no Piauí, era um show todo dia. E viajando 4, 6 horas por dia entre as cidades. E tem todo o atendimento para fazer das pessoas, né? De entrevista também, chegar e tocar. Você foi maravilhoso. Com isso, né? Porque você falou assim, vou fazer turismo agora. Não vou, você gravou, né? Não vou fazer turismo aqui, vai ter show daqui a pouco. Vai ter show, Então, eu acho que eu aprendi com esse cansaço extremo que eu tive, aprendi a reduzir o ritmo. E meus amigos mesmo me cobram, né? Que me vem fazendo tanta coisa. Eu falei, eu estou fazendo bem menos coisa. Aí todo mundo, não, estou fazendo coisa demais, olha aí. Não, mas eu tenho vários momentos de distração incríveis, assim. Hoje eu sou capaz de chegar e falar, antes não, assim, né? Antes eu vou muito para São Paulo, para trabalho, né? Tem muito trabalho em São Paulo. Então, às vezes eu ia para São Paulo e aí bati, volta e vou. Hoje eu vou para São Paulo, tipo, eu vou um dia antes para assistir uma peça que eu quero ver, para ir jantar com uma amiga que eu quero jantar. Então, assim, não me leve para os lugares nessa correria toda. Então, hoje eu falo, se possível, me deixe ter um tempo. Aqui nas cidades de Minas mesmo, quantas vezes você vai? Cidades maravilhosas, né? Você chega e vai embora. Depois do show. Só tem tempo de almoçar, né? Isso. Eu falei, não, eu quero ir no museu, eu quero... sei lá, conversar com as pessoas na pracinha, dá uma tirar volta, foto. Eu gosto de tirar foto, né? Agora quero levar minha câmera e tirar foto do cara vira-lata caramelo na porta da igreja, sabe? Então essas coisas eu faço hoje.
Fernanda, sem culpa. Sem culpa. Eu achei até legal pra gente marcar essa entrevista, foi muito assim. Né? Você falou comigo, Elias, olha, não dá porque eu tô ensaiando para o Rock in Rio. Né? E quase um mês antes. Foi. Então você falou assim, Elias, eu tô concentrada para isso. Falei, não, legal, Fernanda, não tem problema nenhum. Aí você falou, conversa com a minha assessora e tal. Aí teve uma outra data que a gente marcou, que eu acho que era aniversário que eu podia e você não podia. Eu não podia. Aí você compreendeu também. Eu falei, aí no dia que você queria, eu falei, aniversário da Nina, Da né? Nina. Aí eu falei, não, velho, aniversário da Nina. Você até falou assim, olha, Elias, eu posso gravar o programa e à noite eu vou com a Nina. Eu falei, não, Fernanda, eu sou pai também. Vai ficar com a Nina. Marca na outra semana. Entendeu? Não precisa disso, né? Claro. Eu achei isso muito legal, assim, muito bacana. Fernanda, você faz terapia ainda? Não. Não? Na verdade, eu fiz, mas assim, eu não sou uma pessoa de terapia. Eu descobri, eu descobri isso, assim. Eu fiz num momento extremo, eu testei várias terapias, vários terapeutas, assim. Eu tenho hoje uma pessoa que me acompanha, mas eu tenho um psiquiatra que eu recorri a remédios mesmo, assim, na época, né? Que eu tive esse mega, né, dissolução mental, assim. Mas eu tinha feito acompanhamento, terapia mesmo, de 2 vezes por semana e ficar falando. Mas eu acho que o meu perfil tem a ver com acho que tem a ver com a minha ascendência japonesa também, sabe? Porque tem gente que funciona bem na terapia, que gosta, que precisa, e fala assim, nossa, eu vou levar esse assunto para terapia. Eu falei, não, esse é um assunto meu, é um assunto que eu vou... Mais intimista, mais... tem assuntos que são... Sabe que tem assunto que é seu, ou do seu e do seu... Eu tô com o John há 29 anos, né? Eu tenho 32. Então tem coisa que é só minha do John, que eu vou conversar só com ele. Tem coisa que eu só vou conversar com amigas minhas. Tem coisa que... Tem coisa que é só sua também. Que é só minha. Exatamente. Segredo mesmo é só de uma pessoa. Não existe segredo com 2 pessoas, né? Eu tinha um amigo que falava isso. Não tem. Eu vou te contar um segredo. Eu falei, então não me conte. Não conta, porque... porque não é segredo. Mas... Exatamente. Então, eu tenho as minhas coisas, tenho as minhas questões e assim, eu lido bem com elas, assim. Na terapia, eu não conseguia chegar nessas questões todas, porque eu chego através da arte. Eu chego através de livro, através de filme, sabe? Através de um... Você desenha? Desenho muito pouco, assim. Mas eu chego através das minhas escritas, dos livros que eu faço, e através da vida que eu tenho, assim. Cozinha? Cozinho. Não, eu sei que você cozinha, mas a cozinha é uma terapia? É uma terapia, é maravilhoso Funciona cozinhar. Nesse sentido? Demais, assim. Porque ela foca, você está com o seu foco na produção do alimento para sua família. Eu cozinho todo dia, né? Quando eu estou em casa. Isso. Eu que faço. Você cozinha para a família. Eu faço para a família. Eu cozinho para mim. Hoje o Richard estava, o nosso tecladista, ele tem feito muito trabalho com o John. E o Richard, ele é a minha maior cobaia fora a minha família. Desculpa. Porque ele está lá. Ele está lá com o John. Eu falei, hoje você vai almoçar aqui, aí vai comer, vai fazer as coisas. E eu gosto muito, sabe? Porque hoje, por exemplo, antes de cozinhar, eu fui ao supermercado. Perfeito. Comprou escolhi as coisas, cozinhei, ouvindo, ou eu escuto, ou ouvindo outras entrevistas que eu gosto bastante, ou ouvindo um disco novo de alguém que me falou, escuta meu disco. Aí vou lá, enquanto eu estou cozinhando, estou escrevendo. Mas você tem um foco, sua mente está focada na produção do alimento e naquela coisa que você está ouvindo. Você não está distraída com um problema que está na sua cabeça, que vez por outra volta, ou né, com uma notícia ruim, ou... Isso te descansa? Descansa minha mente. Minha mente fica num estado muito feliz. Você sente falta de cozinhar? Quando eu estou fora? Tempo, sim. Então, não é que eu sinta falta, não. Porque eu também gosto de provar muito comidas diferentes. Então, quando eu estou viajando, coisa que eu mais gosto é de ir a restaurantes, ou de comer a comida local, né? De alguém me falar, você tem que comer, dessa cidade você tem que comer isso aqui. Então, eu gosto. O que talvez eu sinta falta é desse tempinho para mim, que a cozinha permite eu ficar sozinha, né? Nesse momento do cérebro ficar relaxado, assim. Fernanda, você acredita em Deus? Eu acredito que não é só isso, não é só aqui. Eu acredito que a nossa existência, ela é uma energia, assim, que ela está passando para outros planos, assim. Né? Eu não chamaria isso na figura de um Deus, sabe? Talvez eu seja mais própria. Eu não tenho uma religião hoje. Assim, fui criada como uma pessoa católica, mas talvez eu esteja mais
shintoísmo, sabe? De enxergar Deus em animais, né? na natureza, né? em outras pessoas, até nas coisas, sabe? Num objeto muito bonito, um objeto de arte, na dedicação que um humano teve e colocou todo o seu talento, toda o seu melhor aqui, aquilo vira e fica emanando, sabe? Como se fosse um Deus, como se fosse um amuleto, como se fosse uma coisa assim. Uhum. Eu não me sinto muito bem com essa figura do Deus, aquele Deus onipresente que vai decidir, que você deixa tudo na mão de Deus. Não. Eu acho também você não briga com Deus, né? Não, ele faz sentido. Eu acho que esse outro Deus também existe, sabe? Esse outro Deus, mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele definitivamente, eu acho que ele não está com as rédeas. Ele não está com as rédeas de tudo. Ele está ali também, mas a gente também constrói esse endeusamento do mundo, sabe? Acho que dividir esse poder divino, quanto mais dividido na natureza, nos animais, em outras pessoas, em objetos, mais, vai ser melhor. Sabe, eu acho que ele é mais democrático. Muito legal isso, muito bom. Fernanda, tem também uma coisa que eu queria conversar com você, que é o seguinte, você faz parte desse movimento dos anos 90, que a gente chama muito de pop rock, e que surgiu com muita força em Belo Horizonte, né? A gente tem, né, o Skank, tem o Jota Quest, o Pato Fu, mas tem o Tia Anastácia, né, tem outras vertentes também. Tem o próprio Sepultura, que também surge aqui, não é pop rock, mas é daqui. Mas vocês ficaram aqui, ficaram morando em Belo Horizonte. Isso foi muito difícil, porque, por exemplo, o Afonsinho se arrependeu de ter saído de São Paulo, do Rio, né, quando ele estava com o Hanoi, e vir para Belo Horizonte. Ele disse que foi muito ruim para a carreira dele, né? Mas vocês ficaram aqui. Como é que foi isso? A gente ficou, o Jota ficou, o Skank ficou. A geração dos 90, eu acho, assim. Que o Afonsinho, ele ainda pega uma virada, assim, isso, né? De 80 para 90, isso. assim. Uhum. A gente teve, a partir do meio dos anos 90, assim, o advento da internet, né? Isso ajudou. Acho que foi uma possibilidade de você gerir uma carreira daqui, né? E assim, a própria malha de aviação se multiplicou, né? Não era aquela coisa tão mais difícil, tão mais pesada, assim, você morar. Você sofreu alguma pressão? Pato Fu sofreu de gravadora? Não, gravadora não. A gente sofreu uma indagação interna. Assim, nosso empresário, que é o nosso empresário até hoje, ele pensava... o Aloysius, né? Pensava, será que não é bom a gente passar um tempo fora, em São Paulo, talvez, no Rio? Mas o John tinha experimentado morar em São Paulo com Sexo Explícito, que era a banda dele, né? Antes do Pato Fu, a banda dos anos 80 dele. E do Rubinho Tron. E do Rubinho. Que é um parceiro de vocês, né? Que a gente já gravou várias canções dele. E quando eles foram para São Paulo, eles sofreram essa síndrome, eu acho, que é da banda... Tem um tempo para dar certo. Você vai para São Paulo e aí você tem uma qualidade de vida pior, é caro, uma cidade bem mais cara, provavelmente você tem que contar com o suporte da família. Algumas famílias não têm como manter um filho, uma filha em São Paulo. E aí você acaba morando todo mundo junto na mesma casa, a relação fica muito saturada, porque ou você ensaia... E dorme e come junto o tempo todo, e aí faz show e volta, tá todo mundo o tempo todo. Para algumas bandas isso pode funcionar durante algum tempo, mas é muito difícil. Mas assim. tem que ter um tempo, né, Fernanda? Se não estourar naquele tempo... Pois você fica contando, né? Um cronômetro, assim. E aí o John, ele voltou para BH, ele resolveu montar uma loja de instrumentos, né, que foi onde a gente se conheceu, e ter a música de uma forma mais leve, né? Sem mais aquela coisa de, não, eu vou fazer uma banda para estourar. Não. E aí, de alguma forma, quando essa pressão interna diminuiu, o Pato Fu deu certo, assim. Mas deu de uma forma bem gradual, né? Não foi aquela coisa. Tanto que eu estava trabalhando em agência, sabe? Eu me formei em RP, eu trabalhei em agência, Pato Fu gravando disco, a gente aparecendo na televisão e tudo mais. E eu ainda não tinha autonomia na música, demorou um tempinho. Então, eu acho que o pessoal do Skank também, o Henrique trabalhava, né? Ele trabalhava, acho que
coisa de dados, né? Processamento de dados. Isso mesmo. O Samuel fez psicologia, assim. Todo mundo tinha um jeito assim, falava assim, se a música não der, a gente sabe, muita, né? gente assim, tem vai para outro lado, né? Uhum. Porque é difícil esse funil das artes, né, em geral. Você vê um artista plástico que vive dos seus quadros, é difícil, né? Um músico viver da sua música. A pessoa que é autor ou autora só, né? Só não em deméritos, mas assim, a pessoa que não vai fazer apresentações, né? Que não canta, tudo. Até você acumular um patrimônio assim de canções que vai gerar direito autoral, né? Para você viver disso é bem difícil. Não, assim, direito autoral paga muito pouco, né, Fernanda? Paga pouco, né? Mas assim, hoje, por exemplo, a gente tem como a gente tem muito tempo de carreira, eu tenho músicas, eu tenho livros, eu tenho contratos com outras produções que geram royalties. Então, se você vai juntando isso tudo, no fundo você pode falar, não, eu tenho um ganho de fixa, é fixa variável, né, digamos assim. Também depende de quanto toca. Depende de quanto toca, mas se uma música sua é licenciada para uma propaganda nacional, você ganha um dinheiro muito bom. Você consegue realmente legal, falar. Né? Você fala assim, nossa, olha só, isso que eu criei aqui gerou isso, né? Ou eu cantei numa propaganda de banco para a Copa do Mundo junto com Paulo Miklos. Eles pagam super bem, né? E cada vez que é renovado o contrato, eles pagam mais. Então, e isso tudo a carreira a longo prazo vai te dando de onde tirar, né, a receita. E os shows, claro, que são a maior receita de qualquer artista, os shows ao vivo. Que também tem que ser tudo muito bem orientado. Você tem que passar a lista certinha das músicas que você toca, não só para você receber, mas para aquela pessoa que não faz show, que é o dono da canção, receber. Claro. E eu tenho na minha carreira solo, eu sou muito mais intérprete, né? Então eu canto muitas. Você tem que respeitar isso, né? Então eu tenho que ser bem correta. E hoje eu sou diretora da UBC, de uma das sociedades. Eu sou diretora, trainee, né? A UBC era do Fernando Brant. Exatamente, o Fernando Brant foi presidente. Isso. Né? A UBC é uma das mais antigas, é a mais antiga associação de Não sei se Geraldo Viana também. Geraldo Viana é nosso diretor também. Isso. Olha, que legal, Fernando. Eu entrei há 2 anos. Né? Mas eu ainda estou aprendendo. Então, eu não sou uma diretora não sou diretora o Geraldo é financeiro, por exemplo, né? O Mano Góes, que é lá da Bahia, de comunicação. Eu e o Simoninha, nós dois eu entrei no lugar do Erasmo Carlos. Gente! Então, nós somos diretores que hoje representamos a UBC, mas estamos numa fase de aprender o que cada... Legal. Né, Até me surgiu aqui agora, como andam as negociações com o YouTube? Tá melhor de negociar com o YouTube? Todas as plataformas... Eu lembro que o Geraldo brigou muito com isso, Geraldo Viana. Eu entrevistei ele uma vez. Sim. Todas as plataformas, Netflix, YouTube, né? Todas as plataformas de streaming, elas têm negociações hoje que foram feitas para cobrir o buraco que foi ficando do passado, porque elas não tinham regulamentação e durante algum tempo, então foi feita uma conta, que elas prestaram essa conta e fizeram contratos que eles vão vencendo periodicamente e são renegociados, assim como as TVs têm. Perfeito, tem também. As TVs por assinatura têm, todas elas, né? Não existe... Seria ideal que existisse uma tabela e todas fossem pagando assim, né, vou veiculando, vou pagando. Existe uma tabela negociada, né? Não é o ideal. Por isso que se ganharia muito mais, né? Se fosse... tudo a gente tem que realmente negociar. Mas é melhor uma boa negociação do que você ficar anos... Sem receber nada. Brigando e sem receber, né? Sendo que aquela empresa está lucrando com o seu trabalho artístico. O que a gente tem que fazer entender, né, todo mundo entender que se a música está sendo usada em algum lugar, seja numa academia, numa festinha, num quarto de hotel, uma rádio que toca, isso tem um endereço. Né? De onde que saiu? Saiu da cabeça de um autor ou de uma autora, tem um intérprete, que às vezes é o próprio autor, ou às vezes é outra pessoa, tem músicos tocando nessa faixa. Tudo isso é trabalho. Isso que é o direito conexo, que é o do músico, que a gente luta muito para que seja... O Brasil é um dos países que mais respeita o direito conexo. Em alguns lugares fora,
o músico que tocou ali na faixa nunca mais vai ver nada, a não ser o cachê que ele recebeu absurdo. na hora, né? Então, assim, é um caminho enorme. Então, a gente está sempre correndo atrás das novas tecnologias, né? E dos novos streamings, dos novos portais. E por isso que é necessário, sim, uma regulamentação aqui no Brasil que seja feita e seja respeitada. Essa terra de ninguém não pode, porque as coisas acontecem de uma forma muito séria no meio digital, né? A gente vê crimes acontecendo. Sim. Então, se você não tiver um representante legal, se você não tiver isso que aconteceu com o X, né? O ex-Twitter, o X, Isso. Foi Não muito pode. sério. E assim, foi bom que a gente que houve esse bloqueio, assim, porque o Brasil tem que se mostrar uma nação soberana nesse ponto de ter as suas leis respeitadas e que as pessoas respondam por atos que não sejam corretos, né? Concordo demais. Você está certíssima. E a gente só consegue isso no coletivo. Sim. Não é? Não adianta preciso que todo sozinha, mundo... Exatamente. sozinho. Então, assim, as associações de autores, de músicos, né, que hoje estão reunidas ali no ECAD, o ECAD que arrecada para todo mundo. O ECAD, ele trabalha para os artistas, trabalha para os músicos. E tem muito ainda artista que acha que o ECAD é vilão, não é de forma alguma, sabe? Não é, não. O ECAD vai lá, os técnicos do ECAD, os softwares. Hoje se gasta muito dinheiro em TI, né? Em desenvolvimento de softwares que vão reconhecer, tocou a música aqui, de quem que é? Em 15 segundos, essa música é de fulano. Perfeito. Porque antes ficava, a pessoa tinha que ouvir. Tinha que gravar, tinha que ouvir. Muito menos gente recebia, né? Então, assim, hoje em dia, muito mais gente recebe, não é o ideal ainda, mas, assim, nós, artistas, temos que fazer essa parte de passar o repertório certinho do show. Os programas de TV, o cinema, o audiovisual brasileiro cresce de uma forma maravilhosa, né? E esses diretores e os produtores têm que saber que eles têm que fazer o kill sheet, né, que chama, que é o papelzinho onde fala, usei 20 segundos ali, dessa música aqui. Mas é pouquinho, centavos. É isso que eu estou falando. Você vai juntando centavos de várias coisas feitas durante muito tempo, você vai juntando um patrimônio que é o que você vai recebendo, vai pingando, vai recebendo. Fala isso. Exatamente. Ele falou, eu não consigo fazer tantos shows. Eu já tenho 80, quase 90, né? Acho que 90. 86, sim. Eu lembro, Tom Zé. Tom Zé falou, olha, não dá. Então, vocês têm que pagar o direito. Tem que pagar, vocês usam tem que pagar. Música. E a utilização de uma música, por exemplo, num filme ou num programa de televisão, numa novela, dá um clima, né? compõe todo um trabalho artístico ali. Nossa, né? uma música na novela, ela move uma roda imensa, né? Porque aí as rádios começam a tocar. Claro. E aí a prefeitura vai ver, essa música tá tocando na rádio, quem é essa pessoa? Vamos contratar esse artista. E artisticamente para a novela é importante, né? Sim. Termina a novela num clima com a música X, né? Não, não tem como você viver o nosso mundo sem música. Perfeito. Imagina, no celular, né? Qualquer meme tem música. Então, assim, a música, a arte, né? Eu estou falando música porque, né? É a sua praia, é maior, mas assim, né? O audiovisual... A arte nos salvou na pandemia. Essa frase não banal. Você não vive sem isso. E as pessoas, e tem gente que vive disso. Quer dizer, a gente não vive sem da arte. Trabalhadora da arte. Isso, então, você gasta tempo com isso, dedicação. Até mesmo a coisa das leis, né, de incentivo à cultura, que é muito criticada. Às vezes eu estou num evento conversando com o público, né, me apresentei com orquestra, depois tem um bate-papo, tudo. Aí uma pessoa me pergunta, e você não acha que é errado esse negócio de lei, essa lei Rouanet? Eu falei assim, esse show que você acabou de ver, isso, Fernanda. Ele é patrocinado pela lei. Eu estou aqui conversando com você porque o governo do estado me trouxe nesse evento público, ninguém pagou nada, eu estou aqui conversando com você, Fernanda, sobre como fazer música, como escrever. Você fala isso na hora. E a pessoa, as pessoas usam da lei e não sabem que usam. Eu falei, não, você usa, a gente usa. Grandes companhias de teatro e de dança, por exemplo, ou um museu muito legal da sua cidade, que tem entrada franca. Aqui o Circuito Liberdade. Sim. Entrada franca, né? Assim, se não tiver lei, não tem como ser assim, gente. As coisas custam. Você não pode contratar alguém da limpeza
né? Às vezes só com Não vai verba pagar. própria. Não, só com verba própria, né? Isso, não. E eu acho que é papel do Estado facilitar a arte para as pessoas também, Em todo né? mundo Levar é assim. ao mundo. Nos Exatamente. Estados Unidos é assim, É. o cinema americano. Vai tentar com um Exatamente, filme lá dentro dos exatamente. Estados Unidos. Você não entra. A gente tem que levar conhecimento para as pessoas também. Então eu gosto de, às vezes, as pessoas me enfrentarem nos lugares. Eu falo, e aí, você também dá... Eu falei, não, peraí, deixa eu... E assim, quando você se dispõe a responder, quando você abre o canal de conversa, Comunicação. igual quando eu falo, né, se a pessoa me mandou uma carta, ela tem que ter resposta. Você não pode abrir um canal, um diálogo. Diálogo é pergunta e resposta, né? Vai e volta. Isso. Então, assim, o público questionar os artistas, natural. Faz E eu sentido, acho né? que a gente tem Não que é ter problema. paciência para explicar. A gente tem que ter paciência, né? Eu tenho muita paciência. Realmente eu tenho nas redes. Eu não brigo com as pessoas, eu não apelo, eu não brigo com as pessoas, eu procuro dar respostas. Às vezes o pessoal fala, você está muito ácida ou cínica. Não é cínica, assim, é porque a gente também não dá. Limite, né, tem um filha? limite, não posso ser saco de pancada aqui. Sim, então, sim. às vezes eu respondo de uma forma assim, mais, né, de um jeito que a pessoa sentiu, assim. A pessoa vai Isso. sentir, vai entender que a resposta é para ela. Mas eu nunca... Não xingo, não brigo. Eu bloqueio quando entra palavrão, quando entra... Palavrão, né, apelou, perdeu, né? meme obsceno, Sim, essas coisas. sim. Eu falei, aí bloqueou, né? Ou chegou no meu Instagram, nas minhas redes e falam coisas absurdas de pessoas que eu gosto, assim. Eu não aceito, isso é minha casa, né? Então, eu falei, então, não, aqui não. E se você ficar legal, se comportar como eu me comporto, como figura pública, beleza, a gente pode conviver, mas você entrar na minha rede e só porque eu sou uma figura conhecida, você achar que eu posso ficar aqui ouvindo o que você quer dizer, sem você me respeitar. Com ofensas, às vezes, e asneiras, né? Por isso que eu abri o programa falando assim, a voz é doce, o olhar é doce, mas ela tem personalidade. E a panela é dela. Eu vou voltar nessa panela dela, porque eu acho essa música muito legal. Ela é boa mesmo. Ela é muito boa. E ela é antiga, viu? É antiga. É antes do parceiro, do Rubinho Do Troll. Rubinho Troll, Fala um pouco, o nome dela, eu sempre esqueci, é o filho... Filho predileto do Rajneesh. Isso, de onde é que vem isso? Essa banda, a banda do John tocava essa música, né? É uma música que fala que, na verdade, é a mulher que escolhe, porque é ela que decide, né? Você acha, né? Você pensa que a mulher tem um apetite sexual, às vezes menor que o seu. Isso. A panela é dela, na verdade, a mulher que decide. O John fala, é verdade, a panela que é dela. Eu acho isso legal, um homem ter escrito isso, né? O Rubinho ter escrito isso na época que ele escreveu ali nos anos 80, que é um manifesto feminino, feminista, escrito por um homem, né? E tem uma cena muito legal que eu estou no Rock in Rio 2001 cantando essa música e tinha o telão gigante assim, então eu estou de óculos escuros cantando a música ali e é uma força, né? Tipo assim. E você fazer uma performance pesada. Pesada, né? a gente Essa tocou música. pesado num dia que estava cheio de gente que queria só ver o Guns N' Roses, né? com as isso, né? bandeira e tudo, e camisa e só Guns N' Roses. E as pessoas me respeitaram muito, respeitaram o Patofu. O Patofu tocou pesado, né? Então, a gente tem que se impor sem medo, assim, né? E ter certeza, assim, se impor pela consistência. Isso. Né? Perfeito. Quando eu escolhi o título do meu livro Nunca Subestime uma Mulherzinha, você vê que eu uso a palavra mulherzinha, mas dando força para as mulherzinhas, Claro, né? é uma crítica à palavra mulherzinha. No nunca sentido subestime as mulherzinhas, olha só, elas fazem muita coisa, né? Rita Lee fazia muito isso, né? Sim. Como de Rosa Choque, é uma letra interessantíssima, né? E eu vejo muitas bandas novas, assim, de vez em quando mandando pra gente. Nós estamos tocando Patofu. E elas tocam justamente essa música. As bandas de meninas. Legal, né? Fernanda. Porque Ou seja, o recado foi representa. dado. E sim, a gente queria isso mesmo, que as mulheres se sentissem representadas, né? Então elas estão se sentindo representadas. Muito bom, parabéns, viu? Nossa, é muito legal isso. Muito bom. Agora, vamos voltar numa coisa aqui rapidinho. Você falou da publicidade, do início do Patofu. Como é que é a história da música da Unimed? Que eu lembro que essa música ficou muito famosa, inclusive. Como é que ela nasceu? Foi uma encomenda? Não foi. Não. Então, muita gente pensa que foi uma campanha da Unimed, que eles pensaram no departamento de marketing, não foi. Né? Essa ideia dessa música surgiu nessa época que a gente começou a tocar, era muito comum ter stage diving, assim, né? Nos shows, o pessoal pulava do palco. Isso. E aí os amigos seguravam, tudo.
E teve um dia que o John e Ricardo, eles viram um show. Eu não estava, nessa época eu tranquei matrícula na Fafiche um semestre para fazer um intercâmbio no Arizona. E eles foram num show e viram um cara que pulou do palco e os amigos não seguraram ele. E ele caiu no chão, bateu a cara no chão, saiu todo sangrando assim. Mas ele saiu feliz, ele falou, tem problema não, que eu tenho plano de saúde, sei lá o que, o plano de saúde vai pagar. E aí o John e Ricardo, que é a música deles, eles falam, putz, vamos fazer uma música sobre isso, assim, eu vou pular, né, porque a Unimed, que a Unimed sempre foi muito popular aqui em Minas, né, Isso mesmo. O plano de saúde, a gente podia ter, na época tinha a Unimed, tinha Golden Cross, né, tinha outra, Golden Cross, tinha várias outras, aí a gente falou, vamos botar a Unimed é mais simpático porque é daqui, né, a gente, só que a gente ficou pensando se a Unimed ia achar legal. E o povo da Unimed ouviu a música. O Cláudio Magalhães, na época ele é assessor de comunicação lá. De comunicação, conheço, foi professor junto comigo. Então, na época ele era assessor Unimed. lá. E ele ouviu, e ele tentou entrar em contato com a gente. Eu falei, acho que a Unimed vai querer processar a gente. Acho que a Unimed não gostou da música. E, na verdade, não. Eles achavam muito legal. Eles queriam investir na banda, que era uma banda nova, e que tinha feito essa brincadeira com a Unimed. Eles queriam pagar um videoclipe. E eles pagaram o primeiro videoclipe nosso, que foi feito pelo Eduardo de Jesus e o Rodolfo Magalhães, ali na versão brasileira. Você lembra? Olha, a produtora? Claro que sim. Nossa. E aí você vê, né, o Eduardo hoje lá na Federal, né? O Rodolfo, depois a gente fez, com essa dupla a gente fez várias outras coisas. É uma turma da PUC, não é? Um amigo muito nosso. Bom, verdade. Veio da PUC, hoje ele está lá. O Conrado Almada fez muita coisa. O Conrado já fez coisa para o Skank, para o Patofu também. Vocês, então a gente tem, assim como o Visto, a moda, a gente trabalhou com muita gente do audiovisual mineiro. Depois o Patofu foi, né, fazendo carreira cresceu, fora, né? também. A gente trabalhou com outras pessoas fora. Mas a gente teve essa história muito legal com a Unimed, que foi, não foi encomenda, né, não foi plano de marketing. Na verdade, foi uma visão que eles tiveram bem humorada, né, de ter entendido que a música posicionava a Unimed ali, junto com essa cena nova que vinha surgindo, Virnalize, né? Estava ali na época também. Bem lembrado. E aí a gente fez o clipe, que foi ótimo, foi muito bom. Muito bom. Fernanda, Chacrinha. Você já foi no Chacrinha? Vocês já foram? Não, não, né? Porque você surge mas depois eu assisti, do Chacrinha, né? Eu assisti bastante Chacrinha. Legal. Eu vou dar uma buzinada aqui e você fica à vontade. Tá. Eu vou buzinar e você que vai buzinar, na verdade, o que ou quem você gostaria de buzinar. Tá bom. 2 buzinadas e eu passo para você. Bora. Eu vou buzinar as pessoas que até hoje acham que quando a gente está falando sobre preservação da natureza, preservar parque e ser contra Stock Car e tudo mais, que a gente é ecochato. E é contra a mineração na Serra do Curral. Fala, gente, vocês são muito chatos. Que emergência climática? Gente, emergência climática foi falada na Rio 92. Sim. E está acontecendo agora. Se a gente tivesse feito e respeitado os ecochatos da época, que todo mundo falava, vocês estão muito doidos, que não vai acontecer nada, a Terra vai se curar, não sei o quê. A Terra vai se curar, mas assim, ela se cura e o ser humano é exterminado, né? E vai ser uma outra Terra. A gente não vai estar aqui, nem os animais, nem a natureza, hoje como a gente conhece. Perfeito. Então, às vezes, eu posto alguma coisa e alguém fala assim, lá vem vocês falando de novo esse negócio de ter que preservar a mata, tem que não sei o quê, contra estocar. Eu falei, gente, não é possível que até hoje essas pessoas não entendem que a preservação do meio ambiente e dos bichos é a preservação da gente mesmo, né? Que a natureza está dando todos os sinais. Olha Belo Horizonte, há muito nós tempo. temos 170 dias sem chuva, Fernanda. E assim, eu acho isso estranho. É bizarro isso. bizarro. É bizarro. Então assim, gente, nós não somos ecochatos, nós estamos em perigo real, assim, há muito tempo. E não é possível que você não entendeu isso até agora. E nós não somos os donos da Terra. Esse planeta... Não. Ele tem vida própria. Sim. E ele reage. Se a gente quer continuar vivos, nossos filhos, netos, né, que a história da humanidade ainda se perpetue, a gente tem que saber respeitar a natureza, assim. O Ailton Krenak fala muito de que precisamos ouvir os indígenas, né, que a gente precisa voltar nesses povos originários. O que você acha disso, Fernanda? Acho que faz todo sentido. Eu lancei um livro agora, né, assim, que é Quando Curupira Encontra Capa. Que é o encontro das lendas do Brasil com as lendas do Japão. É um livro bilíngue. Eu e o Daniel Kondo, que é um ilustrador, fizemos esse livro. E na pesquisa que eu fiz
né, para poder escrever sobre esse encontro na Amazônia, que é mais um jeito, né, de tentar aí, através das crianças, mais uma vez, mostrar, né, que, olha, a gente está tão em perigo que até as lendas do Japão vieram aqui para a Amazônia também para ver se eles podem ajudar, que a gente mesmo não está dando conta, entendeu? Precisa de, né, mais gente. Muito bom. E aí, lendo alguns livros escritos sobre as lendas brasileiras e lendas japonesas, todas elas têm, né, nos povos originários, assim, muita sabedoria, né? A sabedoria desde sempre eles sabem disso, que a gente tem que, a natureza é a mãe, a natureza é a mãe, então qual filho, qual filha que não escuta e não respeita seu pai, sua mãe, né? Uhum. Assim, quando isso acontece, tem uma ruptura ali entre a gente, sentimentos tão ruins. Tem gente que perde essa relação com pai e mãe, e para voltar, né, é difícil, leva muito tempo, né? E muita coisa não é recuperada. Então, assim, é exatamente isso que a gente está passando. A gente tem muita coisa que não vai ser recuperada da natureza, né? E que os povos indígenas têm falado há muito tempo. Cuidado com as nossas águas, com as sementes, com a floresta de pé, né? Com a arte, com essa coisa de respeitar, de ver a lua e contar as histórias da lua, né? De ver a tartaruguinha lá no Amazonas e entender qual é esse ecossistema, sabe? Então, eu nasci na floresta amazônica, né? Pois é. Eu nasci no meio da selva. Eu nasci lá. Você nasceu onde? No Amapá. No Amapá, mas qual a cidade mesmo? Na Serra do Navio. Serra do Navio. Então, escrever esse livro foi um jeito também de voltar a essas minhas origens, porque eu nasci lá por conta dos meus pais que estavam trabalhando lá, né, na Icome, na época, que era uma mineradora de manganês. E hoje eu moro em Minas, que tem toda essa história também com mineração, e meu pai morreu cedo, provavelmente por ter sido afetado pela profissão dele de geólogo. É mesmo? Sim. Então, sabe, eu escrevendo sobre prestar atenção ao nosso ecossistema e de lembrar que os povos indígenas o Brasil não foi descoberto, o Brasil estava habitado e é dos povos indígenas. A gente aqui a gente entrou aqui e a gente tem que recuperar essa, né, tem que dar para eles o que é deles mesmo, assim, né? Não tem que ter, acho que essas questões todas que ficam rodando e tramitando no Supremo e não sei o que, assim, gente, olha o tamanho do Brasil, olha o que foi tirado desses povos e olha que a gente está vamos mudar rápido de volta, nós não assim. Estamos bem. Vamos criar condições. Fizemos isso e não estamos bem. Vamos criar condições para eles se multiplicarem de novo, sabe? Multiplicar as ideias, né? Então, legal, assim, tem que ter esse cuidado, né? Me conta aqui, mito ou verdade? John tinha uma loja, o Ricardo trabalhava e você era cliente? Isso é verdade? Verdade. Como é que é isso? É verdade. É verdade. Né? Tanto que o Patofu começou antes da gente, né? Da nossa relação, né? Como namorado e tudo mais. O Patofu começou antes. O John, ele era sócio do irmão dele, na Guitar Shop, ali que era na Tupi? No centro, né? Era Rio de Janeiro com Augusto de Lima. Isso, tá. A Guitar Shop. E aí, eu frequentava a loja para comprar palheta, corda, né? Essas coisinhas. E o Ricardo trabalhava lá de vendedor. E um dia, eles ficaram curiosos, me perguntavam, o John me perguntou, eu falei assim, você toca, né? Você tem banda? Eu falei, tem uma banda. Eu tinha minha fitinha da minha banda, o Data Vênia. Eu deixei essa fita com ele. Aí ele ouviu, falou, nossa, e essas músicas são suas? Eu falei, algumas são minhas e do Augusto, né? Algumas são da banda e outras são só minhas. E com outras pessoas também. E aí ele falou, nossa, que legal, tá. E aí ficou assim, um dia, ele com o Bob tinha uma banda que chamava Assustados por um Gesto. Eles me chamaram para... Bob Faria, eles me chamaram para tocar nessa banda. Mas, lembra que eu falei que eu fui fazer intercâmbio? Eu fui fazer intercâmbio, o Bob e o John se desentenderam musicalmente, eles continuam amigos até hoje. Aí o Bob foi fazer o Yellowfant e o John fez o Patofu. Quando eu voltei, o Ricardo entrou no lugar do Bob, que o Bob é baixista, e o Ricardo era baixista. E aí virou Patofu. Legal demais. E foi assim que começou. Ótimo. É verdade. É verdade, né? Fernanda, Duran e The Police, para você. Nossa. Você fez projeto com eles. Não, Duran foi uma coisa, papo de princesa, né? Dia de princesa, né? Porque eu, super fã, como eu te falei,
fui assistir ao show quando eu tinha 15 anos, quando eles vieram a primeira vez para o Brasil. Eu peguei um ônibus aqui, na rodoviária, fui para São Paulo, cheguei na Bresser, que Belo Horizonte chega na Bresser. A minha prima me buscou na rodoviária, a gente foi para Congonhas para esperar o Duran Duran chegar. Caramba, esperar no aeroporto? Só que ele não chegava em Congonhas. Putz. Porque a gente não sabia que voo internacional chegava em Guarulhos. Aí nós fomos de Congonhas correndo no carro, ela já dirigia, minha prima mais velha, fazia medicina. Foi para Guarulhos, esperamos Duran Duran, eu lá com coisa. Não consegui autógrafo, porque estava lotado de outras meninas que tinham pensado a mesma coisa, e meninos também. Não consegui, fui ao show no Morumbi, assisti o show lá de longe, né? Tirei foto. Aquele esquema do show. Aquele esquema do show. Anos depois eu fui ver o Duran Duran em Brasília. Eu gravei uma música do Duran Duran no meu disco Luz Negra. E eu contactei lá a assessoria de imprensa, eu falei, não tem jeito de eu conhecer o Duran Duran. Aí ele falou, eles vão receber alguns ouvintes da rádio aqui, se você quiser, você fica aqui junto com os ouvintes. Isso. Aí eu fiquei junto dos ouvintes ali. Os ouvintes começaram a tirar foto comigo. Vem pra cá, o que você tá fazendo aqui? Não, eu sou fã do Duran Duran também. Não, tira foto. E aí a Wendy é empresária deles. Ela viu e perguntou pro pessoal lá da produção, quem é essa menina? Ela é uma cantora brasileira. Ela falou, interessante tudo. Aí eu falei com ela, falei, Wendy, eu sou cantora, né, tudo. E eu gravei, mostrei para ela no DVD, gravei o Ordinary World. E ela falou, nossa, fala com eles. Fala para os meninos, né? Para os meninos, para o Simon, para o John. Aí eu mostrei para eles. Eu tirei foto com eles, tudo. Falei, eu sou cantora. Aí eles viram. Aí perguntaram, você é uma cantora daqui, de Brasília? De Brasília. Aí o pessoal, não, ela é uma cantora reconhecida nacionalmente. Tudo. E aí o Simon falou, você quer cantar com a gente? Eu falei, eventualmente gostaria de cantar, né? Não, quer cantar com a gente hoje, nesse show agora, já? Caramba! Aí eu falei, eu tava com uma amiga minha, eu falei, Juliana, eles estão me chamando para eu cantar, eu vou ficar aqui. Aí ela falou, eu posso ficar com você? Ela ficamos nós duas lá. Aí eles me botaram no camarim. Ele falou assim, que tom que você canta? Eu canto no tom deles. A sorte que ótimo, deu tudo certo. Aí eu cantava no tom deles, falei assim, o nosso técnico vai vir aqui, vai trazer um in-ear, eu usava in-ear, e você, enquanto o show começar, você fica ali na mesa, você vai ouvindo, eu falei, põe minha voz super alta, porque eu canto baixo, e eu entrei, e eles nunca tinham me ouvido cantar, eles acreditaram completamente na minha fama de ser uma cantora. Eu cheguei e cantei, e aí tem no YouTube, vocês podem ver aí o Simon, a surpresa dele em ouvir, ver que eu cantava mesmo, e ele gostou e cantou, e eu feliz da vida cantando, assim, fã enlouquecida cantando, eu estava emocionadíssima. E acabou o show, a gente jantou lá no local do show mesmo, e eles falaram, puxa, o Nick Rhodes também, o tecladista. Ele falou, poxa, que legal, você tudo assim, a gente está tendo uma ideia. Eu falei, nossa, que será, né? Eu já estava assim, já tinha morrido, já tinha ido para o céu e voltado. Já estava valendo tudo. E aí, eu falei, você não quer ir cantar com a gente em São Paulo, no Rio? Puxa. Aí eu liguei para o John, eu vou fugir com o Duran Duran, eu não tinha nem roupa para ir, porque eu tinha ido para Brasília só para ver o show. Aí ele falou, não, a gente vai para São Paulo, depois você vai ter um dia de folga, você vai para Brasília. Bom, vai para Brasília, vai para o Rio. Aí eu fui para São Paulo com a roupa que eu tinha mesmo. E depois eu voltei para BH, peguei mais roupa. Eu não comprei roupa. Eles me pagaram a passagem. Eu voltei para BH, peguei mais roupa e fui para o Rio. Coisa mal doida. Sensacional. Sensacional demais. E muito legal deles, né? Nossa, não, e aí... Foram super não, aí eles... me dá a dica do que a gente faz aqui. Aí eu mandei eles pro Drosófila. Nossa, da Lili. Da Lili? Claro. Aí a Lili falou assim, eu não tô acreditando que o Duran Duran tá entrando no meu... Tipo assim, eu mandei para os lugares dos amigos todos. Mandei para a loja da Pink Weiner, loja do Bispo, pro Nick comprar coisa de arte. E tipo, meio fiquei assim, eu falei, eu tô passando por esse negócio, eu tenho que fazer meus amigos passar também, porque é muito legal ter o Duran Duran. Aí meio que eu também dei o dia de princesa para um monte de gente. Que bacana. Foi muito bom. Legal demais. E aí quando eles vieram cantar da última vez aqui, eu fui. A Cel estava cantando com eles na turnê. Acho que eles gostaram da ideia de ter uma cantora. Né? Mas aí eu fui ao camarim, abracei todos eles, me chamaram para jantar, a gente foi jantar junto de novo. Então criou com super ídolos, né? Muito e bom. com o Andy, The Police, né? o The Police, a gente fez um disco juntos, né? O Andy Summers, apaixonado por música brasileira, ele queria uma voz contemporânea
que tivesse a ver com a bossa nova. E aí, conversando com o Menescal, com o Marcos Valle e tudo, eles falaram, eu acho que essa pessoa é a Fernanda. Aí e outras pessoas, quer dizer, apresentaram várias vozes, mas o Andy ouviu a minha voz e falou, quero conhecer a Fernanda. Então, aí eu fui ao Rio, na casa do Menescal, no estúdio do Menescal, e aí a gente tocou umas músicas, eu falei, nossa, adorei a sua voz, realmente tem tudo a ver com o que eu estou pensando. E ele escreveu músicas inéditas, mandou para eu escolher, entre 25 músicas, escolher 13. Aí eu escolhi 13 e fui 6 meses depois, 6 meses não, menos, fui para Califórnia, gravar no estúdio dele, em Venice Beach. Que barato. E também eu falei, isso foi logo depois do Duran Duran. Eu falei, John, o que tá acontecendo? Minha carreira internacional. E o John assim, não, aproveita, vai. Embora, isso que eu acho legal, sabe? O John é uma pessoa bem desprovida de ciúme nesse sentido. Que poderia ser, imagina, qualquer um fala assim, não vou deixar. A minha mulher... junto o Simon Le Bon, tipo assim, o ídolo dela da adolescência, depois ir lá pra Califórnia ficar com o Andy Summers lá, né? Mas confia, né? Claro, óbvio. Eu fui super musicalmente. Eu falei, fui super profissional, assim, mas aproveitando cada momento, sabe? Claro. Assim, muito, muito bacana. Então... Ou também ele querer se aproveitar profissionalmente, falar, não, eu vou grudar e vou junto com a Fernanda para musicalmente também. Não, velho, ele deixou. Não, eu fui sozinha, eu ia fazer minhas coisas. Sensacional isso. Foi muito legal, muito bom. E é uma experiência e tanto, né? Você gravar fora, claro. com a pessoa que é, né? E assim, eu, com a minha banda, profundamente influenciada pelo rock inglês, né? Duran Duran, The Police, New Order, The Cure. Isso. E ele, o Andy... influenciado pela bossa nova, assim, ele vem regularmente ao Brasil e ele vai se encontrar com o Menescal pega a partitura e fica com ele tocando, mostrando, é assim, ensinando como é que é a música brasileira para ele. A gente valoriza pouco, né, a nossa música. Não, a música, então, mas é que a arte, ela assim, ela vai e volta. Vai fluindo, né? Ela dá a volta ao mundo e volta pra gente de novo por outra pessoa, né? O Afonsinho teve aqui também, né, e tem uma história linda com o Eric Clapton. Que ele mandou uma música, ele conseguiu o e-mail do Eric Clapton, mandou sem nenhuma pretensão a música do Milton Nascimento, ele tocando guitarra, e recebeu altos elogios do Eric Clapton. Ah, que legal, entendeu? Isso é muito bom. Fabuloso, assim. Então, acho que a arte realmente propicia certos contatos, né, que são diferentes do dia a dia. Fernanda, nós estamos caminhando para o final, né, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas aqui para você. A primeira é a seguinte, jabá, existe ou não existe jabá? Existe, eu acho que ele já existiu de uma forma mais feia, de ser pagamento mesmo, pagar para tocar e pagar para não tocar, né? Que teve esse jabá inverso também, eu acho. Sabe, da pessoa que pode, não, eu não quero, meus inimigos, não quero que toque aqui nessa rádio, eu estou pagando tudo, já teve. Eu acho que hoje é muito mais feito sob a forma de promoção, sabe? Essa coisa de, vou levar um monte de gente para ir num show lá fora, porque junto com o artista tal, tem outras formas de promoção, né, assim. Vocês pegaram essa fase das gravadoras, né, nos anos 90? Mas a gente pegou já as gravadoras indo pro digital, quer dizer, a gente lançou ainda em CD. O vinil já não estava. Não, chegamos a lançar em vinil também, mas pegamos bem o CD, né, ali. Mas a gente pegou as gravadoras já para Não foi a época áurea de gravador, não. Das gravadoras, não. Legal. Mas tinha assim, em programa de TV, sinceramente, eu nunca vi. Sim. Sabe? O pessoal fala, porque... O pessoal fala as coisas e não sabe. Fala assim, porque vocês estão toda hora no Faustão, vocês devem pagar muito para ir. Sabe quantas vezes a gente foi no Faustão? Em 32 anos de carreira? 2 vezes. Uma em 96 e outra antes da pandemia, sei lá, uns 5 anos. Muito pouco, Fernanda. Muito pouco. A impressão que a gente tem, é impressão, mas é porque é muito marcante. As pessoas veem a gente na televisão, num programa de alta ibope, assim, e aí ficam nessa. Então, assim, na TV não tem essa coisa, assim. Existe mesmo uma grande competição para você estar pautado, né? Porque, assim, é todo mundo querendo estar no Jô, naquela época, né? A gente foi ao Jô, eu fui ao Jô com minha carreira solo, o Pato Fu foi. Mas não era toda hora, passava 6 anos sem ir, depois ia. Mas a repercussão é muito grande, né? É muito legal. E hoje com o YouTube, as pessoas se confundem, né? Então toda hora vê, né? Alguma coisa assim. Legal. Legalização da maconha, qual é a sua opinião, Fernanda? Eu acho que a gente está atrasado, né? Acho que o Brasil... Ótimo que você falou. Não, sim, está muito atrasado. Acho que a gente está só fomentando e deixando aberto espaço para o tráfico, né?
tráfico ele se aproveita dessa fragilidade, né? Na verdade, álcool e cigarro, o próprio cigarro é altamente viciante, né? E faz muito estrago, né? Assim, e álcool vende em qualquer lugar que você vai. Assim, qualquer jovem tem acesso, né? E o cigarro eletrônico, inclusive, que não que é pior do que o cigarro. Ele é ilegal no Brasil ilegal. e ele circula mesmo. nos shows, nos eventos, É incrível, rua, né? Eu acho que a gente está super atrasado nesse quesito. Boa. A nossa sociedade está envelhecendo, né? Nós vamos viver mais que os nossos pais. A sociedade está preparada para pessoas idosas, na sua opinião? Né, nós temos, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Tem 53. 53, isso. E eu tenho uma mãe, meu pai morreu jovem, meu pai morreu com 52. Nossa, muito novo. Muito novo. Minha mãe está com 81. Os pais do John, o pai dele tem 91, a mãe tem 88. Então a gente vive essa coisa de... nós temos meios de cuidar dessas pessoas, nós temos outras pessoas que nos ajudam a cuidar dessas pessoas, né? A pessoa mais idosa, né, que é mais pobre mesmo, assim, que tem que entrar nas filas imensas e que não tem o recurso adequado, não tem nem profissionais. O Brasil não tem profissionais adequados para cuidar dos nossos velhos, né? Verdade. Então, eu vejo com muita preocupação. Acho que isso também... Você se preocupa com isso? Sim. Você, Fernanda, assim? Não, me preocupo bastante. Eu me preocupo primeiro, de ter uma vida boa, saudável. Mais saudável, né? Para que eu, né, consiga ter a autonomia o máximo que puder. A minha mãe é super autônoma, ela mora sozinha. Bom, né? Minha mãe também, 89 anos. Pois é. Os pais do John, os dois moram juntos ali. O pai do John tem carteira até hoje. Olha só, olha que coisa. Mas é raro, né? É muito raro. Eu acho que todas as doenças degenerativas, elas são cruéis mesmo, é difícil você entender, é difícil ser diagnosticado corretamente, né? O tratamento, depende muito do próprio paciente também, né? Colaborar, aceitar. Então, é bem preocupante também. Eu acho que é como a emergência climática que eu falei, a questão dos idosos aqui no nosso país, assim, também é um assunto que já tinha que estar sendo olhado já. Estamos atrasados. A gente já está atravessando isso, já está tendo essa dificuldade, né? E vai só se acumulando, né? Para você como artista, você sente que a idade pesa, que as portas fecham, outras abrem? Como é que é isso? Então, eu estava achando interessante, eu tenho oportunidade, na verdade, de cantar com artistas de todas as idades, sabe? Eu gravo com muita gente jovem. Isso. Né? Muitos artistas novos que estão aí aparecendo nos seus 20 e poucos anos. E também eu circulo muito com os artistas. O Marcos Valle e o Roberto Menescal produziram um disco meu. Eu cantei com o João Donato várias vezes, com o Emílio Santiago, né, que não está mais aqui. O João também se foi há pouco tempo. Mas ano passado eu fiz um show com a Laíde Costa, que tem 88 anos. Com a Jazz Sinfônica em São Paulo, na Sala São Paulo, ou seja, um espetáculo de altíssimo nível, com uma mulher plenamente exuberante na idade dela, cantando como nunca. Então, assim, eu vejo que existe a estrada é longa, pode ser longa, né? Desde que você esteja competente o bastante para estar se apresentando. A gente vê hoje o Gil, o Caetano, né, cantando... anunciando a parada, o Milton anunciou a parada também. Isso. Mas olha que idade né? Até que idade foram cantando. A Elza Soares cantou até morrer, né? Isso. Na verdade, os artistas, em geral, a gente acaba parando quando se vai. A gente perdeu hoje, né? No dia que a gente está conversando, o Antônio Cícero. De uma forma assim, né? Mas ele estava completamente lúcido dentro de um quadro. Né? Então, assim, eu só posso imaginar que eu tenho uma carreira que pode ser muito mais longa. Eu tenho 32 anos de carreira e eu posso cantar até se eu me cuidar bem, né? Se tudo der certo, assim, de viver saudável, assim, até 80 anos. Sim. No mínimo, já que a Laíde está com 88 cantando lindamente, lançando disco novo, de inéditas, né? Então,
eu não imaginava isso, não imaginava. Primeiro que eu não imaginava que ia ter uma carreira tão longa, que eu acho que 32 anos de banda, e uma banda que ainda quer tocar junto muito mais tempo, é algo raro. E ver esses meus ídolos chegando na idade que estão, bem, cantando, né, se apresentando, produzindo, criando, é uma luz muito brilhante, né? Você vai chegar muito além eu tenho deles. Eu tenho que chegar nessa luz também. Vai chegar, entendeu? vai chegar. A tendência é que chegue, Sim, além dessa luz. Né? Muito legal. Rapidamente, só para fechar, vocês já pensaram em se separar no Pato Fu? Não. Nunca? Nunca. É bem louco, né? Muito louco. A gente é uma banda que a gente gosta muito de tocar ao vivo junto. Então, assim, todas as experiências que nós temos separadamente, eu com a minha carreira solo, John produzindo outros artistas, Ricardo tocando com outras pessoas, né? Quando a gente volta com o Pato Fu, tocando como o Pato Fu, né? Volta assim. Tipo, a gente passa um fim de semana sem tocar e quando é Pato Fu, a gente fala, nossa, como o Pato Fu é legal, como o Pato Fu é uma banda que a gente quer estar nela, né? Então, a gente tem uma relação pessoal muito boa. Eu acho que a gente se respeita muito, embora cada um tenha cada um tenha seu kit, seus kits defeito e kit qualidades. Que vocês já sabem. Que a gente já sabe qual é. Né? O nosso empresário também. Isso. Eu tenho minhas qualidades, meus defeitos. O Ricardo, o John também. O Richard que chegou, né, com a gente. O Xande que voltou, sabe? Todo mundo tem, tem um pacotinho assim de ser. Mas o Pato Fu, esse núcleo central ali que começou, né? Eu acho que a gente só vai parar quando acho que um de nós morrer também, porque Fernanda, a gente tem vontade de fazer mais coisas juntos. Quando você ficou grávida, aí teve que parar, né? A gente parou, mas olha só, a gente parou de fazer turnê, mas a gente ficou em estúdio gravando, a gente gravou um disco. A Nina, eu amamentando, a gente criando o próximo, que viria a ser o próximo disco do Pato Fu. Então a gente não se separou também, a gente ficou num momento mais deixou de fazer show, porque não dava também, né? Porque... Durou quanto tempo esse período? 10 meses, 11 meses, quase um ano. Né? Daí a gente voltou a se apresentar, mas ficou gestando um disco, né? Que virou um disco com DVD para todas as músicas. Que foi o Toda Cura para Todo Mal. Que aí a gente chamou um monte né, foi o primeiro projeto desse tipo aqui no Brasil. Muito bom, legal. Fernanda, só tem a agradecer, né? Conta coisa, conta história. Muita história, muito legal. Muito obrigado, viu, por se abrir aqui com a gente, né? E vida longa, viu, Fernanda? Boa sorte sempre. Obrigada, foi ótimo. Muito bacana, obrigado. Chegamos ao final, né, do nosso papo aqui e hoje muito bacana, né? Gosto muito da Fernanda Takai, né? Acho que tem muitas histórias boas aqui e muito aprendizado para todos nós, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei. Preciso lembrar o seguinte, nós agora temos Instagram também. Vai lá, acompanha o nosso Papo com Elias, @Papo com Elias. E o meu, né, é o elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Valeu!